Olá, queridos, boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. Hoje, quarta-feira, primeiro dia do mês de abril, a esta hora estaríamos começando o culto no nosso templo, na nossa igreja. E, obedecendo às ordens, a gente tem se mantido em casa, fechados, apesar que eu acho um erro, mas nós, como cristãos, nós devemos obedecer às autoridades constituídas, e eu sei, porque todos em casa, o que vai nos dar imunidade é a vitamina D. Eu conversei com o doutor Armando, uma das coisas que ele me orientou: Samuel, vitamina D, só. Então, o povo está enclausurado, está fechado em casa, e realmente as coisas estão acontecendo. Mas somos obedientes às autoridades constituídas e vamos fazer o nosso culto aqui, essa live, hoje, quarta-feira. Eu quero desejar que todos estejam bem, a nossa igreja, a Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, e agora a nossa igreja pela internet. E eu tenho certeza que teremos alguns minutos aqui de coisas concernentes à obra de Deus. Eu tenho uma reflexão bíblica para falar para vocês, cantar uma música aqui, um hino, um dos velhos cânticos da harpa cristã, e vamos ter aquele momento de oração, oração da fé, oração do milagre, a oração que Deus ouve e responde. Então, queridos, que bom tê-los aí na sua casa. Saudosos estamos de todos, mas nós estamos bem, eu e a minha família. Breve, isso tudo vai passar. Tudo na Bíblia, a Bíblia mostra que tem um tempo, e nós estamos nesse tempo. Que Deus nos guarde, nos abençoe, que o Espírito Santo tenha liberdade de ação, não só na minha vida, como na sua vida. Quero orar com você agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por vivermos já a parte da noite, já somos vencedores, vencemos a madrugada, manhã, tarde, e agora estamos na parte da noite, estamos aqui ao vivo, falando das coisas grandiosas que Ele tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela provisão, pelos alimentos, o vestuário, livramentos, os teus cuidados que têm sido real na nossa vida. Pai, agora esses momentos nós vamos passar aqui, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade não só na minha vida, mas na vida de todos os nossos queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo agora. Fale a corações, porque Tu és Deus de milagres, e nós precisamos de milagres diários na nossa vida, tá bom? Obrigado, Paizinho, para a glória de Jesus. Queridos, somos da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. Temos os nossos cultos sempre às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, pela manhã, 9 horas da manhã, e à noite, às 19 horas, culto evangelístico, com a palavra profética, que também estamos cultuando a Deus, orando pelos nossos familiares. Também às segundas-feiras nós temos os Casados para Sempre, e alguns sábados do mês nós temos os jovens se reunindo para cultuar a Deus. Tá bom? Queridos, vamos cantar uma música antes, um hino que eu gosto muito, que é da harpa cristã. Diz assim: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei de valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus.
Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida: combati o combate do amor, e do céu a coroa de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Ele prometeu que um dia nos receberia e nos galardoaria uma coroa. E isto nós temos procurado viver de acordo com a vontade de Deus e declarando a soberania dele na nossa vida, na nossa casa, na minha família, na nossa família, a família Fé para Todos, da qual eu sou pastor, e eu declaro que ele reina e reina para todo sempre. Queridos, eu tenho uma palavra antes de orarmos juntos. Quero falar de algo que aconteceu há muitos anos atrás, quando o povo de Deus, o povo que Deus disse que seria gerado de Abraão, esse povo, Deus fez maravilhas por esse povo, mas o povo começou a sair dos caminhos de Deus. E Deus usa o profeta Jeremias para orientar o rei, orientar o povo, só que não adiantou de nada. O povo foi escravizado pelo rei Nabucodonosor da Babilônia e realmente isso é uma história triste do povo de Deus, porque eles se afastaram de Deus. Parece que nós estamos vivendo esse caos hoje, porque até o profeta Jeremias, que profetizou que haveria o ataque, que Israel não precisaria lutar, porque Deus já havia dado a vitória ao rei da Babilônia, e quem pegasse em espada morreria pela espada. E nós vemos aqui, Jeremias profetizou, falou, sofreu muito, mas quando aconteceu a invasão, quando levaram os primeiros cativos e logo depois, novamente volta Nabucodonosor e leva todo o povo e há um caos, Jeremias escreve o livro de Lamentações. Eu vou falar no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações é um livro muito interessante que Jeremias escreveu, e nos seus primeiros capítulos, capítulo 1 de Lamentações, do profeta Jeremias, Jeremias aqui está criticando Deus. A palavra não é bem criticar, mas ele estava se colocando contra o que Deus havia permitido o império da Babilônia fazer com o povo de Deus, o povo hebreu, mesmo sendo ele quem profetizou, quem falou que iria acontecer. E do jeito que o profeta falou, aconteceu, e Jeremias agora começa a escrever com tristeza no coração
e começa a falar no seu primeiro capítulo, no segundo, ele começa a falar de Deus, falando: Deus, Senhor, um povo que vem com um Deus estranho, menospreza o nosso povo, que é o teu povo, zombam do teu nome. Eu, se por acaso fosse Deus, diria assim: Jeremias, o povo tem zombado mais do meu nome, desobedecendo a minha palavra, do que este povo que chegou e invadiu. Então, essas coisas aconteceram e Jeremias estava triste com isso. E você vai ver que no primeiro capítulo, no segundo, ele está mostrando algumas das suas tristezas, questionando Deus sobre a maneira como foi feito, muitas mortes, destruições, o povo agora cativo. E Deus começa já a partir do final do capítulo 2, entrando no capítulo 3, Deus, através do seu Espírito, começa a falar ao coração de Jeremias e ele começa a mudar o seu roteiro. Ele começa a mudar o seu roteiro porque Deus começa a falar para ele: filho, aconteceu aquilo que eu profetizei, que eu te dei para você profetizar, aquilo que eu falei. O povo estava longe de mim, o povo estava cultuando a outros deuses, o povo estava tinha abandonado o meu altar, estava queimando incenso a outros deuses, e isto eu fiz para ganhar o meu povo. Só que a gente muitas das vezes não entende o proceder de Deus, e não é para entender mesmo. Quem é Deus é Ele. E Jeremias aqui começa a mudar a sua maneira de escrever, porque Deus começa a lembrá-lo que, olha, tem um prazo de validade, durará 70 anos. Depois, essa cidade que você está vendo agora já semi-destruída, ela vai voltar a florescer novamente, porque eu vou deixar o meu povo ficar cativo e vou trazer o meu povo de volta. Eu vou estar lá com o meu povo, porque eu não abandonei de vez, eu apenas estou permitindo um castigo. Eu, olhando esse texto hoje, meditando aqui para falar a todos vocês, parece que nós estamos vivendo esses dias de calamidade. Isso aqui é uma guerra. Lá naquela época foi uma guerra, está sendo uma guerra. O comércio fechado, as empresas fechadas, não há vida na cidade, nos bairros, muitas poucas pessoas, e está deserto, e as pessoas estão perguntando, os próprios filhos de Deus estão perguntando: e por que isso? Por que Deus permitiu ontem essas coisas acontecerem? Por quê? Porque a própria igreja, ela está abandonando o altar de Deus. As pessoas estão vivendo uma vida irresponsável. As pessoas estão vivendo, mesmo os crentes, vejam alguns líderes de departamentos, mesmo líderes de igreja, estão desviando do Evangelho de Cristo. Ao invés de pregarem a Cristo, estão querendo aparecer mais do que Cristo, mais do que a obra de Deus. E essas coisas têm acontecido porque Deus tem permitido isso. Me lembro que no Salmo de número 37, no versículo 19, o salmista diz assim: muitas são as aflições do justo, mas diz que o Senhor vai livrar de todas. Então, como nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que está acontecendo, o que está havendo, apenas ouvimos falar de um vírus, nós não vimos, é invisível, pessoas morrendo, as notícias da mídia são trágicas, por isso que eu não tenho nem quase ligado a televisão, não tenho visto a mídia, o jornal, eu nem tenho quase lido, porque são todos tendenciosas, todo mundo buscando o seu melhor. E isto Deus está permitindo, porque eu tenho certeza, estava falando hoje pela manhã na rádio, eu tenho certeza que após a fase do vírus, do coronavírus, a nossa população vai mudar os seus hábitos. Vão tomar mais cuidados com a higiene, com os cuidados necessários, porque isso você vai acabar entrando nos eixos, tá bom? Vai entrando nos eixos para melhor para nós. Em tudo que Deus permite acontecer com o seu povo,
é para nós tirarmos lições e aplicarmos na nossa vida para vivermos as promessas de Deus na nossa vida. Eu quero ler aqui capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias, versículo 21. A minha versão é revista e atualizada. Jeremias escreve assim: depois de ele questionar no primeiro e no segundo capítulo, iniciando o terceiro, ele começa a meditar, porque o Espírito Santo estava falando ao seu coração, e ele diz isso aqui, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Olha que coisa linda. Ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Na outra versão, na uma das versões, a corrigida, diz assim: disto recordarei no meu coração, por isso terei esperança. Na minha versão diz: quero trazer à memória. Quer dizer, eu quero trazer à minha mente, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança nesse caos? Saber que eu tenho um Deus que prometeu cuidar de mim. Um Deus que prometeu estar ao meu lado todos os dias. Um Deus que dá ordem aos seus anjos para cuidar dos seus. Isso que Jeremias está dizendo aqui. Ele muda o foco de criticar um pouquinho a maneira como Deus usou para castigar o povo. E Jeremias diz: não, eu quero pensar aqui que outras coisas aconteceram lá atrás, antes de mim. E a tua intervenção, ó Deus, foi de prover o livramento, o socorro, tirar do cativeiro. E tu mesmo tens me falado que são 70 anos. Então ele diz: isso vai passar, isso passa rápido. Então eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que me pode dar esperança? É saber que Deus cumpre as suas promessas na minha vida, na minha casa, na minha família, na sua casa, na sua vida, na sua família. Deus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se Deus está, o mal tem que sair, o mal não chega. E se por acaso vier alguma coisa, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Eu estava ouvindo algumas críticas hoje dos próprios evangélicos, dizendo: a igreja fecha. Na hora dos perigos, as igrejas fecham. Não, a igreja não está fechada. O nosso lugar que cultuamos a Deus está fechado. Mas a igreja somos nós. E agora tem no Brasil uma igreja em cada lar. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que os meus vizinhos são abençoados porque eu sou uma pessoa abençoada por Deus, a minha esposa, a minha filha. E quantos crentes eu tenho aqui ao meu redor que abençoam os seus familiares. Então, Satanás sempre sai perdendo, porque a igreja lá está fechada. Mas a igreja de Deus somos nós. E nós estamos trazendo vitória a outros. Talvez você nem saiba o que está acontecendo. Deus livra pessoas, porque às vezes você está no ônibus, porque às vezes você está no metrô, porque às vezes você está na estrada, e porque você mora, os seus vizinhos, sem saberem, são abençoados por causa de você. Você diz amém? Você diz: eu recebo isso? Então Jeremias diz aqui: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele diz assim: eu vou trazer à minha memória, não do povo saindo cativo, alguns mortos, a cidade destruída, não. Tu me prometeste que vai construir novamente todas as coisas. Essa cidade vai voltar a florir. Então, queridos, eu quero trazer isso à memória, que são só 70 anos. Mas Deus não vai abandonar o seu povo lá. E você sabe disso, que na história de Israel, o povo que estava na Babilônia, a maioria não se perdeu, porque eles continuaram a buscar a Deus. Nós temos grandes exemplos que aconteceram na Babilônia, de Daniel, que foi um chefe de Estado. Nós temos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Misael, Azarias e Ananias, que eles serviram. Deus sempre tinha um representante dele para dizer: eu estou aqui, vocês estão aqui cativos,
pelo castigo, pelo pecado. Eu quero dizer a você, todo pecado tem castigo. Todo pecado tem castigo. Há perdão, mas todo pecado tem castigo. Muitos estão hoje sentindo saudade da igreja aberta. Muitos gostariam de correr para a igreja. Eu tenho certeza que se a igreja abrir amanhã, a maioria vão estar lá. E outras pessoas que nunca foram à igreja correrão com medo do vírus. Mas vão ouvir a palavra de Deus, que é viva. E a palavra gera fé, e aonde há fé, Deus atua. Eu tenho certeza que as pessoas vão buscar a Deus com mais responsabilidade. Então Jeremias escreve aqui: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se você for no versículo de baixo, versículo 22, é mais lindo. Ele diz assim: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias renovam-se cada manhã. A cada manhã Deus tem misericórdias para nós. Ame a misericórdia, pratique a misericórdia, socorra as pessoas, porque Deus é misericordioso e um dia sempre nós vamos precisar das misericórdias de Deus na nossa vida. Olha, queridos, quando eu olho essa história aqui, quando eu ouço essa história e leio a história dos 70 anos, na cabeça de Jeremias, 70 anos é 1, 2, 3, 10, 20, 30. Caramba, são muitos anos. Mas Deus não perde o controle disso. Ele prometeu, Ele cumpre. Ele prometeu estar conosco, Ele vai estar conosco. Ele prometeu nos socorrer, Ele vai nos socorrer. Ele prometeu nos ajudar, Ele vai nos ajudar. As grandes vitórias bíblicas foram em épocas que o povo era menor, os exércitos inimigos eram maiores, os perigos eram maiores. Eu me lembro que Deus enviou um anjo para socorrer Josafá. Um anjo matou 185 mil inimigos do povo de Deus que estavam ali para oprimir, para matar o povo de Deus. Será que Deus não pode matar esse vírus? Ou será que Deus não pode nos livrar desse vírus? Claro que pode. Deus, Ele providencia. Aí você pode dizer assim: pastor, mas o que eu faço? Como é que eu posso ver que eu sou de Cristo, que eu sou de Deus? É muito fácil. Eu escrevi uma coisinha aqui que diz assim: como nós podemos saber que pertencemos a Cristo? Como é que eu vou saber? Eu vou à igreja, eu frequentei, eu aceitei Jesus, não tenho sido frequente, eu tenho sido... Como é que eu vou saber se eu sou de Cristo? Se o meu nome está escrito no livro da vida e Deus virá me socorrer nas horas mais difíceis. Eu digo 4 coisas para você. 4 coisas para você. Primeiro, você tem que ser como uma criança. Parece uma brincadeira. Eu tenho meu neto que vai fazer 5 aninhos. Você vê que ele é irresponsável. Ele faz as coisas sem saber do que pode acontecer. E Jesus disse uma certa feita, quando Pedro e os outros discípulos queriam tirar as crianças, que as crianças queriam ficarem perto de Jesus. E Jesus disse: não, deixe as crianças estarem aqui comigo. E Jesus orientou aos seus discípulos e disse assim: se vocês não se tornarem como uma criança, não é chupar chupeta, não é tomar mamadeira, não é brincar de carrinho, de boneca, não. É porque as crianças, elas não guardam mágoas. As crianças, elas não guardam ressentimentos. Eu vejo que eu brigo com meu neto, quando ele quer fazer uma coisa, eu brigo, e ele sai de cara feia, olhando para mim de cara feia, mas isso são só 2 minutos, 3 minutos, daqui a pouco volta ele, parece que não aconteceu nada. Eu que ainda fico pensando, será que ele me perdoou porque eu não deixei ele pegar isso ou brincar com aquilo? Aquilo ali já foi, já era. Então, sendo como uma criança, o que é isso? Povo de Deus, não guarde mágoas, não guarde ressentimentos, perdoe, ande a 2ª milha,
Não vá para a cama, Davi diz no Salmo de número 4, não vá para a cama sem você consultar a sua mente, se você fez mal a alguém, se você foi grosso com alguém, se você fez mau uso da palavra com alguém. Davi diz assim, eu vou para o meu travesseiro e pergunto ao Espírito Santo se realmente eu cometi algum deslize ou algum erro, para que eu não vá para o outro dia, o dia seguinte, sem ter pedido perdão. Então, o primeiro ponto é esse, é sendo como uma criança. Viver assim como uma criança, sem mágoa, sem ressentimento, sem cara feia, é coisa momentânea. Claro que nós sofremos, temos as nossas brigas, as nossas discussões, isso nos aborrece porque temos emoções. Mas nós não podemos guardar isso, perder amizades por isso. O segundo ponto é estar sempre vigiando. O que é isso? Vigiar. Eu digo, estar sempre atento a não viver uma vida desagradável a Deus. Nós temos memória, nós temos intelecto, nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Esse segundo ponto fala disso, estarmos sempre vigiando. Jesus disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não diz primeiro orai e vigiai. Vigiai e orai, quer dizer, vigia, controle, veja o que vai trazer coisas ruins para você. Veja se você está negligenciando a palavra de Deus. Aí você começa a ter certeza no seu coração que você pertence a Cristo. O terceiro é tendo uma vida de oração. Você sabia que nós temos crentes que frequentam a igreja, que só oram na igreja? Crentes que não têm uma vida de oração fora da igreja? Eu tenho um culto de oração na igreja, que as pessoas vão de jejum no segundo domingo do mês. A gente vai lá em jejum, depois nós entregamos o nosso jejum e cultuamos a Deus. Então eu quero dizer a você que tem pessoas que só oram naquele momento, ou então quando está em perigo, ou então quando recebem uma má notícia, quando estão enfermos, quando estão prestes a estar desempregados, ou houve um boato que vai ter desemprego onde trabalha, aí corre para orar ao Senhor. Não, você tem que ter uma vida de oração em todos os momentos da sua vida, orando a Deus. Oração é conversar com o seu Deus, é você falar para o seu Deus o que você precisa, o que você tem que fazer, qual é a coisa que Ele quer que você faça. É conversar com Deus, como nós conversamos, eu e minha esposa comigo, quando você conversa com teu pai e pede, seu pai diz agora não. Oração é conversa com Deus. E por último, lendo a palavra de Deus. Queridos, a maioria dos crentes não leem a palavra de Deus. A maioria das pessoas só leem Bíblia na igreja. Tire um tempo, você tem 24 horas do seu dia. Eu poderia estar falando aqui de um milagre, poderia estar falando de um milagre, uma coisa sobrenatural para mover a fé, mas eu estou mostrando a você como você conserva a fé que Deus te deu e integridade com Deus. Eu estou mostrando aqui que se você viver uma vida como uma criança, viver vigiando, ter uma vida de oração e de leitura bíblica diária. Pastor, não tem tempo sim, 24 horas nós temos de dia. Salomão diz que há tempo para tudo, nós temos que ter tempo para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Eu disse que oração é quando você está falando com o seu Deus, leitura bíblica é quando Deus está falando com você. Deus traz a sua memória, Deus traz a sua mente o que Ele quer que você faça, Ele quer que você siga, Ele quer que você faça isso para você viver uma vida agradável a Deus. E por último, seguindo a Cristo. Seguir a Cristo não é levantar a mão. Seguir a Cristo não é um domingo da semana você está na igreja, chega lá, chora, você dança, você faz uma porção de coisas. Não, seguir a Cristo são todos os dias. Você está em comunhão com Ele. Porque quando você aceita Cristo como seu único, suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro de você. Então você pode seguir a Cristo todos os dias.
Hoje é quarta-feira, não temos culto na igreja. Então, seria assim, hoje eu não posso seguir a Cristo. Não, estou na minha casa, estou seguindo a Cristo. Eu fiz o meu dever diário, já tive o meu momento de comunhão com Deus, já tive o meu momento de oração com Deus, já tive o meu momento também de lazer, de sair aqui pertinho, que a gente não pode sair para longe, mas obedecendo às autoridades, mas você segue a Cristo. Você de vez em quando está ouvindo o hino, você de vez em quando está cantando o hino, de vez em quando você medita num salmo, o Espírito Santo te lembra um versículo. Eu quando sentei aqui, o Espírito Santo me lembrou assim, o Salmo 37, versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Olha que coisa linda. Muitas são as aflições do justo. Está falando que daquele que segue a Deus, daquele que busca a Deus em primeiro lugar, vai ter aflições. Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo. O salmista aqui está dizendo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Essa fase passa. Isso vai passar. Não desista. Procure se concentrar em Deus. Procure em não fazer bobagem para que o mal não chegue à sua casa. Assim como Jeremias disse, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Houve amanhã do dia da libertação do povo cativo. O povo que levou o povo hebreu cativo foi o povo da Babilônia, Nabucodonosor. E Nabucodonosor passou. E já era o império Medo e Persa que dominava, o império persa dominava. Pessoas totalmente diferentes, mas Deus estava no controle. E Deus fala através do profeta Isaías o nome de Ciro, que iria libertar o povo. Deus fala no texto bíblico de como aconteceu a libertação do povo. Queridos, Deus é Deus. Posso ler mais uma coisa para você, para a gente orar? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, olha. Primeiro, Deus iria trazer o dilúvio para castigar a humanidade. E Deus planejou uma arca para salvar aqueles que entrassem na arca. E Deus deu a planta a quem? A Noé. Deus sempre tem o socorro para nós. Ele planejou a arca, ele poderia ter feito a arca, mas ele olhou Noé e se agradou de Noé e salvou Noé e sua família. Deus viu a cidade e Abraão, com a sua crença em Deus, ele buscou a cidade. E de Abraão nasceu o povo hebreu. Deus viu o muro, porque Jerusalém estava toda quebrada, seus muros aos pedaços. Deus viu o muro e chamou Neemias, e Neemias o levantou. Deus viu o evangelho alcançando o mundo inteiro, alcançando o Brasil, alcançando aqui em São Gonçalo, e usou Paulo. E Paulo aceitou o desafio de cobrir o mundo com as mensagens sobre Jesus Cristo. Deus viu o Brasil, Deus viu São Gonçalo e nos deu essa missão de pregarmos o evangelho. Deus está vendo a nossa situação, queridos. Deus está vendo. As orações eu recebo no meu zap todos os dias. Muitos pastores, muitas pessoas orando pelo nosso Brasil. E quando o povo de Deus se une, sem barreira denominacionais, sem nome de igreja, a igreja de Cristo, unida, orando, clamando, Deus responde. Lembra quando Deus chamou Moisés e ele disse, eu vi a aflição do meu povo. Quando o povo clama, Deus olha e vê a nossa aflição. Deus vê que estamos passando enclausurados em casa, cidades mortas, cidades sem ninguém na rua, empresários quase falindo, pessoas que vão perder o emprego, pessoas que não vão ter o sustento da casa. Deus vai ouvir o nosso clamor e Ele vai enviar socorro, como já está enviando para socorrer
para salvar, para abençoar as vidas daqueles que ouvirem a mensagem do Evangelho. Queridos, creia nisso. Traga a sua memória, não o desespero, não a confusão de ideias, não traga o medo, as aflições. Traga a sua memória que você tem um Deus, e esse Deus, ele é misericordioso, e que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Amanhã é outro dia, as misericórdias estão ali. Oh, queridos, que bom ter um Deus como esse. Eu quero que você que está agora me assistindo, eu quero orar por você, quero pedir a Deus pela sua vida. Não sei o que você está precisando, não sei qual vai ser o foco da sua oração, mas nós vamos orar. E esse Deus de Jeremias, esse Deus do povo hebreu, o meu Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é único, que é todo poderoso, tem todo o poder. Eu disse no último culto, o Deus Altíssimo, o El Elyon, o Deus que está acima de todas as coisas, e está nos vendo, está contemplando o sofrimento desse mundo. Jesus morreu por todos, pagou o preço. Ele só espera que você compreenda que ele fez isso por você, porque ele quer ter você eternamente com ele. É momento de oração. Temos tantos pedidos. Hoje era um dia que teríamos uma mesa cirúrgica, e eu vou fazer de conta que isso aqui é uma mesa cirúrgica. Eu vou colocar aqui os meus pedidos, a minha esposa, a minha filha vão colocar aqui os pedidos delas. E você que está aí longe, coloque o seu pedido diante de Deus. Coloque a sua peça de roupa daquele que está enfermo. Coloque o seu documento de que está na justiça. Minha esposa está fazendo isso, está colocando aqui os pedidos dela. Faça isso aí na sua frente. Deus está presente. Tem pessoas colocando na mesa xerox de processos que estão na justiça, e Deus vai abrir agora. Pastor, mas está parado. Não está, não. Deus abre gavetas, Deus muda homens, Deus tem as chaves e Ele vai agir. Coloca as tuas receitas aqui, que o médico diz que você vai ser dependente desse remédio até o fim da sua vida. Deus pode te curar hoje. Você está desenganado, você vai passar por cirurgia, ou você está até com o vírus, do coronavírus. Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que abençoa. Você está desempregado, Deus vai abrir portas. É nesse Deus que eu creio, que enquanto nós oramos aqui, Ele age no mundo inteiro, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Vamos orar? Pai, que bom falar de Ti, que bom declarar a Tua soberania, declarar que Tu tens o controle de todas as coisas, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que Tu és o Deus Altíssimo, o El Elyon, que Tu és o Deus Rafa, o Deus que cura, o Deus Tsidkenu, o Deus da justiça, o Deus que é justo, que é amigo, que é companheiro. Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas estão orando comigo agora? Quantas pessoas estão colocando pedidos que para a medicina, para a psiquiatria, para a psicologia ou para qualquer outra coisa é difícil, não tem como fazer, é impossível, ainda não descobriram a fórmula, ainda não descobriram a vacina quanto ao coronavírus, mas Tu és o Deus que cura, que és maior do que o coronavírus, do que essa enfermidade que a medicina condenou. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio no sobrenatural. Deus traz à existência as coisas que não existem. A Bíblia fala isso, o apóstolo Paulo fala isso, que Deus traz à existência as coisas que não existem. Deus toca em vidas agora, repreende o mal, caia por terra toda força maligna, toda energia maligna de enfermidade, cesse agora, toda força contrária, cesse agora, pelo poder do nome de Jesus. Tu és Deus,
Tu tens todo o poder. Traga alegria, enxugue as lágrimas. Meu Deus, renove as nossas forças. Seja feita a tua vontade, porque a tua vontade, eu descanso nisso, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu oro por tantas vidas, oro pela minha igreja, Fé para Todos em São Gonçalo, mas eu oro pela igreja cristã de todo mundo, de todo o Brasil. Oro pelas nossas autoridades constituídas, que eles tenham um mínimo de pensamento voltado para o povo, deixando a politicagem, deixando os interesses de querer a soberba aparecer. Deus, quebra isso, muda o foco para trazer alegria ao povo, o emprego, o sustento necessário. Meu Deus, toca no nosso presidente, toca no governo do estado, toca no prefeito da cidade. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida da gente. Desejamos, Senhor, que a tua palavra atue em corações, porque se isso acontecer, se as pessoas derem liberdade à tua palavra, a fé será gerada, e aonde existe fé, o sobrenatural acontece. Onde existe fé, os milagres, os sobrenaturais de Deus acontecem. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, milagres acontecendo agora, para a glória do nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Obrigado pela igreja Fé para Todos existir em São Gonçalo. Obrigado por cada um que está agora na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no seu smartphone, na sua sala. Deus, seja presente. Que eles sintam o teu poder. Envia os teus anjos para que haja paz e alegria. Amém? Amém. Queridos, eu sou pastor da igreja Fé para Todos em São Gonçalo. Nosso endereço é Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. E o nome da nossa igreja é Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, ou Ministério Fé para Todos em São Gonçalo. Eu deixei da última vez, me ligaram, o número do meu telefone, se você precisar de uma oração, se você precisar conversar com o pastor. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, São Gonçalo, uma cidade metropolitana. Meu telefone é 21, e como estamos pela internet, pode ser fora do Brasil. Aqui é 55 21 9999, aliás, 55 21 999 54 49 54. Vou repetir: 55 21 999 54 49 54. São 394954. Tá bom? Olha, eu tenho certeza que Deus abençoou a sua vida. Ore por nós. Nós estaremos sempre orando por você. Há um pedido agora aqui, estou vendo aqui pela internet, repetindo, 21, que é o código da minha cidade. Se for fora do Brasil é 55 21 999 54 49 54. Meu nome é pastor Samuel Brito, sou pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. Querido, não deixe antes de dormir orar por todos os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão trabalhando na saúde, cuidando daqueles que estão enfermos. Não deixe de orar por essas pessoas antes de você dormir. Eu incluí essas pessoas aqui na nossa oração. Que Deus seja conosco. Queridos, um final de noite, uma madrugada com Deus. E amanhã é outro dia, quinta-feira. Que Deus nos dê uma quinta-feira abençoada. O profeta Jeremias disse aqui que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus abençoe. Conte com Deus. Ele é fiel. Tchau.